vocês é uma corrente espiritual mística que vocês não veem com os olhos. Vocês são tão diferentes, com certeza muitos de vocês só se conheceram aqui dentro. Vocês só se aceitam porque se veem como irmãos e irmãs. Por quê? Porque existe uma corrente mística que une esse corpo, que é o Espírito Santo. Pois muito bem, onde foi que esse corpo nasceu? Ele nasceu no testemunho que os apóstolos deram da ressurreição de Jesus, né? Mas onde estavam esses apóstolos? Eles estavam na casa de Maria. Olha que lindo isso, né? Então nós podemos dizer, por um movimento de consequência, que a igreja nasce lá no coração daquele grupinho que seguia Jesus, que tinha uma mãe que se chama, como é o nome dela? Maria. Sabe onde é que está isso? Está em João, no capítulo 19, no Evangelho de João, no capítulo 19, que fala sobre a crucifixão de Jesus. No capítulo 19, versículo 26, diz assim: quando Jesus viu sua mãe e perto dela o discípulo que amava, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. Aí ele termina dizendo: e dessa hora em diante o discípulo a recebeu em sua casa. A igreja nasce em torno de dois nomes: Pedro e João. Pedro, o primeiro Papa; João, o grande amigo de Pedro e o discípulo amado de Jesus. Onde é que Pedro e João estão? Na casa de João. E quem mora lá com João? Maria. Então é muito fácil a gente perceber o papel que Maria teve naquela primeira comunidade primitiva, naquela primeira igreja. Maria foi a grande animadora da igreja. Ela foi aquela que conservou a unidade dos fiéis, porque a mulher é mais sensível para isso, vocês sabem disso. Uma mãe mantém uma família toda unida. Eu vi muitas vezes isso. Enquanto a mãe vive, a família toda é unida em torno da mãe. Quando a mãe morre, se dispersa os filhos, cada um vai fazer seu lugar. Então esse foi o papel que Maria assumiu no princípio da igreja. Ela era aquela que reunia em torno de si aqueles discípulos que tinham muito medo, os discípulos que não sabiam para onde ir depois que Jesus morreu. E ela apontou o caminho para Jesus. Então Maria, a igreja, desde muito cedo, a igreja chamou Maria de mãe. Mãe da igreja. É o título mais nobre que Maria recebeu na igreja até o século III. Mãe da igreja. Aquela que, gente, o papel de uma mãe é uma coisa muito linda. E ser mãe de uma comunidade de milhares de pessoas sedentas de Deus, né? Então, essa relação de Maria com a comunidade, ela é marcada por uma coisa muito interessante. Sempre que Maria aparece, o Espírito Santo está junto. É interessante isso. É um recado de Deus para nós. Onde Maria está, está o Espírito Santo. Veja bem, ela está em casa, na casa dela, com os pais. O Espírito Santo manda o anjo e vem sobre ela para gerar Jesus. Depois Maria vai visitar Isabel. O Espírito Santo move Maria, Isabel, João Batista, Jesus. Ali é uma festa, é um primeiro Pentecostes naquele momento. Depois Maria vai para o casamento dos parentes. Jesus está lá. Ela vai pedir para Jesus fazer o milagre. Jesus faz o milagre operando no Espírito.
Depois, quando Jesus é crucificado, toda a comunidade com medo, reunido num lugar fechado, e eles vão rezar. Maria está lá. Quem aparece? O Espírito Santo. Então, onde Maria vai, o Espírito Santo vai dando testemunho, vai fecundando. É por isso que a igreja nunca deixou de olhar para Maria como a mãe fecunda até o fim dos tempos, porque ela foi sendo, ela era fecundada pela fidelidade que ela tinha a Deus. Ela foi fecundando a humanidade, fecundando a igreja com a sua intercessão. E antes de ser mãe e ser intercessora, Maria foi serva. O que é que ela nos ensina? Que o serviço é o primeiro sinal de caridade cristã. Maria foi serva, foi discípula. Quando ela soube que estava grávida, grávida por obra de Deus, a primeira coisa que ela fez foi socorrer a prima dela. Então nos ensina a caridade como serviço de amor. Depois, quando Jesus nasceu, Maria se tornou a primeira discípula de Jesus. Ela era a que mais escutava Jesus, que amava, que se preocupava e que ia para onde o filho ia. Por que a igreja tem Maria como intercessora? Por causa daquele capítulo 2 de João, que diz que ela foi para uma festa de casamento com Jesus e os apóstolos, e lá ia faltar o vinho. Gente, era a coisa mais vergonhosa para a época. Era você convidar alguém para uma festa e acabar a comida e a bebida. O que foi que Maria fez? Foi lá insinuar a Jesus que fizesse um milagre. E mesmo Jesus dizendo, não é hora não. Ela chamou os empregados e disse assim, olha, façam tudo o que ele disser. Ele tinha dito assim, não é a hora. Mas ela disse, não, faça o que ele disser. Quando ele viu, aí ele disse, não tem jeito. Quando a mãe pede, o filho atende, né? E ele fez o milagre de transformar a água em vinho. Este foi o primeiro sinal do Evangelho de João, e que demonstra como a mãe intercede por nós. É por isso que a gente não deixa de rezar a Maria. Mas lembra bem, não é adoração. Não é adoração, é a quem? O Pai, Filho e ao Espírito Santo. A veneração é a Maria e aos santos, mas a Maria é uma veneração especial. É tanto que no nosso calendário litúrgico nós temos 12 meses. Gente, praticamente todos os meses tem uma festa mariana, porque o Espírito Santo coroou a igreja com a presença de Maria durante todo o calendário anual. Todos os meses a gente tem uma festa mariana. Aí o pessoal diz assim, qual é o mês de Maria? Aí muita gente diz é maio, outros é outubro, outros é dezembro. Não, todos os meses. Todos os meses são consagrados. Sabe por quê? No primeiro dia do ano, dia 1º de janeiro, nós temos a solenidade de quem? Maria, Rainha, Nossa Senhora. O ano, no primeiro dia do ano, a igreja consagra a Virgem Maria todo ano que vai começar. Vocês podem ver, como quem assiste a missa dia 1º, como é uma missa solene à Virgem Maria. Aí, hoje, os 44 dogmas principais da igreja, 4 são dogmas marianos. E existe um 5º que está sendo definido agora. O primeiro dogma, o que é um dogma? O dogma é uma verdade de fé.
um dogma, é uma verdade que a igreja reconhece como indiscutível, como totalmente revelada por Deus. Ou seja, se você disser, eu sou católico, mas não acredito nesse dogma, pois você não é católico. Aquele que nega um dogma se torna um herege. A igreja é a igreja, e ela tem suas verdades, verdades reveladas por Deus ao longo de 2000 anos. Nós não estamos num barquinho perdido no meio do mar, não, gente. Nós temos 2000 anos de história, de teologia, de muito estudo, de muita oração, de milhões de santos e santas. Quer dizer, nós não estamos navegando ao léu, não. Nós fazemos parte da estrutura mais bem fundada da humanidade, que é a igreja. Então a igreja definiu 4 dogmas marianos, e um quinto está sendo definido agora. O primeiro dogma mariano é o seguinte: quem é Maria? É a mãe de Deus. Ela é a Theotokos, quer dizer, mãe do Filho de Deus, mãe de Deus. Então, se ela teve outros filhos, como dizem os crentes, se Jesus rejeitou ela, como dizem alguns pastores aí, né, que faz uma leitura de acordo com a mentalidade deles, fazendo de tudo para tirar de Maria o lugar que Deus colocou para ela, a igreja definiu Maria como a mãe do Filho de Deus. E o que é que isso significa para nós? Existe um ensinamento. Se Deus precisou usar uma mulher para ser mãe do filho dele, significa, primeiro, que as mulheres têm uma dignidade acima do que a história dá para elas. Porque, gente, olha, vocês veem, vocês aqui, mulheres, a maioria mulher, 2 homens, né? Mulheres, vocês veem o tamanho da violência que há contra a mulher hoje. Todo dia sai notícia, né? Existe até a Lei Maria da Penha, que foi feita por causa de um homem que batia tanto na mulher que ele atirou nela, que ela ficou paraplégica, lá em Fortaleza. Existe hoje a lei do feminicídio, que é... Mas sabe por que é isso? Porque existe uma crise, a crise da masculinidade. Vocês já viram que está na moda o homem de barba? Tá ou não está? Não está na moda? Todo homem quer, hoje a maioria quer estar barbudo, né? Meninozinho rege com a barba, né? Vocês sabem por que a barba? Não é porque seja esteticamente bonita, não. É uma tentativa de reconquistar o lugar masculino na história. O homem vive uma crise de masculinidade. Por quê? Porque a mulher hoje é muito mais independente, ela é muito mais inteligente, ela é muito mais trabalhadora, ela trabalha o dia todo na rua, quando chega em casa ela faz tudo dentro de casa. E o homem é um lesadão, né? Vai trabalhar, passa o dia no escritório sem fazer nada, quando chega em casa tão morto e cansado, né? Prepara um chá, né? Não é assim? Então, resgatar a dignidade da mulher, o lugar dela na história. Então a igreja também pensa nisso, que a mulher não é a pobre coitadinha, esperando um carro para pegar uma carona, não. Que ela também, ela faz parte de um projeto concreto de salvação. Porque antigamente era atribuído somente aos homens. Hoje, a coluna que sustenta a casa, hoje todo mundo sabe que mais do que o pai é a mãe. Uma vez eu vi uma discussão que eu nunca tinha pensado nisso, né? Discussão que eu digo assim, uma conversa, não era briga, não. Os meus sogros estavam conversando, pais da Flávia. Todos dois são de igreja, né? Daqui de São Sebastião. E o seu Ari, o pai da Flávia, disse assim: olha, se fosse para alguém morrer,
era preferível que morresse eu do que a Lindalva. Por quê? Porque uma casa sem pai vai, mas sem mãe não vai. Né? Claro que ninguém quer que ninguém morra, né? É só uma forma de refletir uma realidade. O resgate da dignidade da mulher no plano da salvação. Deus escolheu Maria. Por quê? Porque Ele queria dizer para a humanidade que a mulher, ela tem um papel importantíssimo na história. Não é só em casa, não é só com Maria, ela tem um papel importantíssimo na fundação da salvação da humanidade. Esse é o primeiro dogma. Ele foi proclamado no século III, Concílio de Nicéia. Depois nós temos o segundo dogma, que é o dogma da Virgem Maria. Qual é o primeiro? Maria, mãe de Deus. Maria, mãe de Deus, a Theotokos. O segundo é Maria sempre virgem. O que é que significa isso? O que é que significa isso? Maria sempre virgem. Primeiro, é a valorização do corpo. O corpo não é um instrumento de prazer ou de para, ou de tudo que lhe presta. O corpo é um lugar para ser preservado, para ser amado, para ser respeitado. E a pureza, porque muitos falavam que a felicidade estava associada à pessoa se entregar ao mundo de devassidão. Então os jovens queriam se prostituir muito cedo, porque achavam que isso ia fazer deles pessoas mais especiais. As meninas eram pressionadas a perder a virgindade. E a igreja nos ensina que não. Que a pureza. Vocês estão servindo de água, gente? Aqui é difícil aqui, viu? Não dá licença, tá bom? Seria muito melhor um refrigerante, mas você sabe que faz mal pra caramba pra senhor. Então o dogma da Santíssima Virgem Maria é santa. Por quê? Porque ela aceitou a condição de vida dela. Como hoje, tantos jovens estão redescobrindo o valor de se consagrar a Deus. Né? Aí nós temos também um outro dogma, que é o dogma da Imaculada Conceição. Que dogma é esse? O que ele quer nos dizer? Ele quer nos dizer que Maria nasceu e morreu sem pecado. Porque se acreditava que após Maria dar à luz, ela poderia ter simplesmente se transformado numa pessoa comum. E que o pecado é uma ordem geral, que ninguém escapa dele. E a igreja, quando proclamou o dogma da Imaculada Conceição, a igreja quer dizer que não. Todo cristão, toda cristã, carrega consigo as luzes, as graças, os dons, as virtudes do Espírito Santo, capazes de superar a lei do pecado. Vocês estão entendendo? O que é que Maria nos ensina? Porque diz assim, tem gente que diz assim, todos nós somos pecadores. Verdade, todos nós cometemos pecados até sem querer, mas em nós habita a graça do Espírito Santo, e é pela graça do Espírito Santo que somos capazes de travar uma luta ferrenha contra o pecado. Vocês podem ver, gente, esse mundo como está, tanta maldade. Sabe por que é isso? São pessoas que não sabem, não têm um pouquinho de força para lutar contra o mal. Quando o demônio começa a sussurrar no ouvido do cara, para o cara
matar o outro, ele vai e mata. Por que matou? Não, eu nem sei. O cara ficou com ciúme da mulher, deu um tiro na mulher. Aí por que você atirou? Eu surtei. Olha, surtou. Não, surtou não. Simplesmente as vozes do pecado são mais fortes em muitas pessoas que não conseguem. É a história do rapaz drogado, que ele faz o tratamento. Ele passa 6 meses numa clínica purificando das drogas. Quando ele sai, ele aguenta 2, 3 meses, depois ele não aguenta mais. Sabe por quê? Porque não tem força, porque não tem vida espiritual, porque não consegue viver longe das drogas, porque não tem que se apoiar. Se vai atrás do psicólogo, o psicólogo dá um remédio para ele dormir. Na hora que ele acordar, ele está com a mesma vontade de usar droga. Quer dizer, o que nos ensina é que a Imaculada Conceição nos ensina que nós temos o Espírito Santo como uma força que nos ajuda a superar o pecado. Vocês sabem qual é o pecado que o Papa Francisco mais tem combatido? Nosso Papa Francisco. Qual é o pecado que ele tem mais combatido? Quem sabe aí? Quem acertar vai participar do sorteio do carro, né, Bento? Não, o aborto é um deles, mas não é o principal que ele mais... Não é o aborto não, mas o aborto também é. É a fofoca, a língua. E ele diz que esse é o mal. É o povo fofoqueiro, minha gente, né? Sabe por que é? O mal da língua é um mal que destrói as pessoas, a reputação das pessoas. É como um jogo de sinuca, né? É uma bola que bate na outra, que acaba no buraco. Você fala de alguém, aquele que ouviu, quando vai falar, fica se coçando para falar, mulher. Dois, eu estou me tremendo aqui para te contar uma história de fulano de tal ali, né? Aí vai acabando com a reputação da pessoa. A fofoca, que é uma tentação. Vamos fazer o exercício pedindo a Nossa Senhora, Mãe do Silêncio, que ajude, né? A gente a... teve um dia aqui, eu acho que vocês deviam estar aqui, estava tendo uma missa aqui, com o Padre Orlando. E era um pessoal que ia fazer a consagração para Nossa Senhora, botar um véu. Não faz isso aí. Aí tem uma correntinha, não tem? Aí o Padre Orlando disse uma coisa que muita gente interpretou como maldade e ironia dele, mas não foi não, foi até uma coisa interessante. Ele disse assim, que essa correntinha, né, que se tem, ela também possa fechar a boca de muita gente, porque é verdade, tu lembra disso, né? As pessoas até sorriram assim, né? Mas é verdade. A boca é um instrumento de discórdia profundo. São Tiago, ele diz na carta de Tiago, ele escreveu a carta, né, essa carta de São Tiago, ele diz que a boca, no capítulo 4, ele diz que a boca, ela incendeia uma floresta. Porque depois que você fala de uma pessoa, pronto, aquilo ali nunca mais se apaga. Então o dogma da Imaculada, para nos alertar que o pecado não é senhor da nossa vida, gente. Que o mal não prevalece sobre nós, não. Aí nós temos também um outro dogma, porque esse da Imaculada seria o último, né, que eu pulei. O quarto dogma é Nossa Senhora Rainha do Céu e da Terra. Quem é Maria? Quer que a gente proclama no Salve Rainha. Salve Rainha. É aquela senhora, ela é senhora no céu, porque é mãe de Deus, do Filho de Deus, e também ela é senhora na terra. O senhorio de Maria não acabou quando da sua dormição. Então, a dormição de Maria, Maria assunta ao céu, o dogma é esse, né? Maria assunta ao céu, né?
ela não morreu, ela não conheceu a corrupção da morte. Ela subiu ao céu em corpo para lá ser coroada rainha pelos anjos por Deus. Maria assunta ao céu, é o terceiro dogma, né? A assunção de Maria ao céu. Porque a morte, ela corrompe o corpo. O corpo é templo do Espírito. Um dos sinais de santidade é a incorruptibilidade do corpo. Vocês viram agora o caso daquele jovem, Carlos Acutis? Vocês viram? Descobriram o corpo dele intacto, depois de 4 anos. O corpo dele está dormindo, gente. Você olha para ele assim, dá vontade de dizer, levanta, né? Dormindo, em paz. O corpo de São Francisco de Assis, depois de 800 anos da morte dele, está lá. Padre Pio está inteirinho, numa cripta de vidro. Santa Rita de Cássia. É muito lindo isso, né? É um sinal que a igreja deixa para nós. Que o corpo pode sofrer na terra, mas a santidade é uma graça que supera a natureza. E o quinto dogma mariano, que está sendo definido desde o pontificado do Papa Bento XVI, é Maria, Senhora da parousia. Maria, como Maria foi aqui, anunciou ao mundo a salvação pelo nascimento de Jesus, Maria é aquela que está anunciando a vinda, a volta de Jesus. Sabe como? Pelas aparições. Olha, veja bem. Quando Nossa Senhora apareceu em Lourdes, na França, no século XVIII, no século XIX, 1800 e pouco, em Lourdes, se não me engano, século XIX, era pela manhã, ela aparecia pela manhã, a Bernadette. Em Fátima, Nossa Senhora aparecia meio-dia, aos pastorzinhos, né? Aos 3, Francisco de Assis, né? E Lúcia, os 3 pastorzinhos, né? Em Medjugorje, Nossa Senhora aparece desde 1985, às 5 horas da tarde. O que é que significa? Para o judeu, Nossa Senhora é judia, nascimento, ela nasceu em Nazaré, né, que a gente cantou, Maria de Nazaré, Nazaré. Nazaré não é aqui no Brasil não, Nazaré é lá em Judá, em Israel, né? Ela é uma judia. Para os judeus, o dia termina às 6 horas da tarde. Vocês sabiam disso? 6 horas termina um dia e começa o outro. É por isso que quando a gente tem missa, sábado, depois das 6 horas da tarde, é comum já celebrar a missa do domingo. Porque liturgicamente a gente segue alguns aspectos da cultura judaica, como o dia terminar às 6 horas da tarde e começa um novo dia litúrgico. Então Nossa Senhora está aparecendo cada vez mais próximo do fim do dia. É um sinal que a igreja entende de que Nossa Senhora está anunciando a volta iminente de Jesus. A igreja não definiu ainda 100% desse dogma, está em estudo, mas já está muito bem encaminhado. Então Maria, por todos os sinais que ela apresenta, ela nos ensina que o caminho é Jesus. Ela nos aponta não para si. A devoção mariana, ela não pode ter um fim em si mesma. A devoção mariana, ela tem um fim, Jesus Cristo. O reino, a salvação, a conversão, a vontade de Deus. Maria é serva, é discípula. Quando a gente vai rezar o texto, o centro da vida da igreja, o centro é a missa. A missa é o ponto nuclear da igreja.
é a missa, é a Eucaristia. É Jesus presente na Sagrada Eucaristia. Na missa, com o bispo, com os padres, com os diáconos, com o povo, com os leigos. A missa é o centro. Depois da missa, nós temos a liturgia das horas, que é a oração de todas as congregações religiosas, das comunidades, do povo que tem uma vida mais voltada para a liturgia, que é a consagração das horas do dia. Depois da missa, depois da liturgia das horas, a igreja tem o rosário, com uma oração mais forte, entendeu? Então, depois da missa, depois da liturgia das horas e depois da liturgia das horas é o terço. Mas não é o terço só rezado, é o terço meditado, gente. Os mistérios. Rezar o rosário é rezar os mistérios da salvação. Você sabe um erro muito grande que as pessoas cometem? Elas estão rezando o terço, elas chegam na missa. A missa já está sendo rezada e a pessoa está com o terço, rezando o terço. Não pode. Não pode. Terço é terço. Missa é missa. Deixe seu terço. Parei no segundo mistério. Não tem problema não. Guarde. Participe da missa, comungue, terminou a missa, terminou. Estou no caminho de casa, pego meu texto de volta, mas eu não posso deixar de prestar atenção na missa para rezar o texto. Porque não são iguais não. A missa é o centro, é o principal. Depois da missa é que vem o texto. E o texto da igreja, o texto oficial da igreja, é o terço mariano, que é o rosário mariano. O terço, esse que chamam as 1000 Ave-Marias, ele é muito bonito. É um grande sacrifício de louvor, a pessoa rezar 1000 Ave-Marias. Mas o que a igreja quer é que as pessoas contemplem os mistérios da salvação. Porque no rosário está toda a Bíblia, está todo o Evangelho. No rosário está todo o mistério da salvação. Qual é o primeiro mistério gozoso? Começa com gozoso, né? Qual é o primeiro? É o anúncio do anjo, né? Depois, a visita a Isabel, o nascimento de Jesus. Maria vai no templo. Depois Jesus se perde no templo. Depois começa o glorioso, o luminoso. Começa com o batismo de Jesus. Depois, o milagre das bodas de Caná, que foi o primeiro milagre. Depois, o anúncio do Evangelho aos pobres. Depois, a transfiguração de Jesus. Depois, a instituição da Eucaristia. Aí vem os dolorosos. A agonia de Jesus no Jardim das Oliveiras. Depois, a flagelação de Jesus. Depois, Jesus sendo coroado de espinhos. Depois Jesus carregando a cruz para o Calvário, depois a crucifixão e morte. Aí vem os gloriosos. Qual é o primeiro glorioso? A ressurreição. Depois que Jesus ressuscita, a ascensão. Depois da ascensão vem o Espírito Santo, Pentecostes. Depois vem o quarto, o terceiro dogma mariano, a assunção de Maria ao céu. Ela não morre, ela é assunta, ela é levada em corpo e alma, né, ao céu. E o quinto, a coroação. Então, quando a gente reza no texto, a gente deve rezar meditando os mistérios. Não é só dizendo Ave Maria, Santa Maria, Ave Maria, porque não tem sentido isso. A pessoa ficar 1 hora, 2 horas, 3, 4 horas repetindo sem contemplar e entender. Em cada mistério existe um ensinamento de vida, existe uma manifestação da revelação de Deus para a nossa vida. Em cada ponto do rosário. E esse mês de outubro nós somos convidados a rezar o texto todos os dias. Rezar o texto. Tem gente que reza o rosário todo dia,
Tem alguém aqui que reza o rosário todo dia? Porque o rosário são os 4 terços, né? Antigamente era 3, aí o Papa João Paulo botou mais um que completou, né? Mas é muito bom, é uma prática muito boa. Aí se vocês me perguntarem, e esses outros textos, por exemplo, nós rezamos aqui o texto da misericórdia, eles não têm validade diante da igreja? Tem. A Divina Misericórdia, o texto da Divina Misericórdia, é uma espiritualidade da igreja. O Papa João Paulo II proclamou a Divina Misericórdia como a espiritualidade do novo milênio. Ele é um Papa, é um santo. E nós devemos cultivar as nossas devoções quando elas são devoções que são aceitas pela igreja. Então rezar o texto da misericórdia é um ato de profunda devoção ao Sagrado Coração de Jesus. E o mundo mais precisa de misericórdia. Outro texto aí que as pessoas rezam, o texto da libertação, é um texto de devoção, né, a Jesus. Mas vocês sabem de uma coisa? O mais importante deles, qual é o primeiro? É a missa. A missa. Depois é liturgia das horas, que não é a liturgia diária, viu? Não confunda com a liturgia diária. A liturgia das horas é aquela leitura das laudes, hora média, vésperas e completas. E aí depois o rosário, que é a oração da igreja. Aí nós temos os textos das devoções, que nos ajudam também. São textos de intercessão. Texto da misericórdia, texto da libertação. Tem o texto do sangue de Jesus, né? Texto de Jesus, tem o texto do sangue de Jesus, né? As mãos sanguentadas. Quer dizer, nós temos muitas coisas boas que nos ajudam a ser mais cristãos. Agora vem uma interrogação bem grande. Toda a espiritualidade que a gente vive tem que nos conduzir para um caminho de santificação. Toda a espiritualidade tem que nos conduzir por um caminho de conversão, gente. Nós não podemos aceitar ficar 1000 anos na igreja e não ter a capacidade de sentir que nós melhoramos em algo. Aprender a perdoar. Em primeiro lugar, eu preciso me reintegrar com a minha história pessoal. Tanto sofrimento que eu passei, que eu causei. Eu preciso perdoar meus pais por alguma coisa que eles fizeram, por alguma frustração. Perdoar meus filhos, perdoar meu marido, perdoar minha esposa, perdoar, quer dizer, eu preciso, na minha espiritualidade, eu preciso ser algo melhor. Senão você nasce e morre dentro da igreja e vai para o inferno. Pedir perdão. Pedir perdão. Não só perdoar. A Flávia está dizendo, não é só perdoar, é pedir perdão também. É ser mais irmão, é ser mais comprometido com o amor. É ser mais voluntarioso com as pessoas, paciente. Olha, as pessoas chegam na igreja hoje, elas não conseguem respeitar nenhum ambiente da igreja. Tem gente que chega na igreja e ela conversa como se estivesse na praça. Aqui um dia eu vi aqui com a missa que antes da missa começar, estava aqui dentro tão agitado quanto lá fora. Aqui é um lugar de oração. Jesus, está bem aqui. É um lugar para a gente vir aqui estar no coração. Deixa o aqui lá fora. Agora porque está todo mundo lá fora pulando, correndo, virando doido lá. Aí fica aquele clima. Não. A igreja é um lugar de oração. Mas a igreja não é a estrutura de pedra. A igreja, nós. Então, o que a Virgem Maria nos ensina, a devoção à Virgem Maria nos ensina, é que a santidade é o nosso grande projeto de vida, conversão. E nós temos Maria como modelo.
Tem aquela música do Padre Zezinho, né? Que o homem fosse como José e a mulher como Maria, né? Quer dizer, não é aquela mulher passiva, não. Maria não era passiva. Maria era uma mulher de atitude. É uma mulher de ação, questionadora, mas uma mulher de Deus, totalmente santa. Bem, muita gente pensa que Maria era uma pessoa de plástico. Ah, mas também para ela é fácil. Maria foi uma mulher comum do seu tempo. O que ela tinha era santidade. O que ela tinha era profunda intimidade com Deus. De onde vem a intimidade com Deus? Da oração. Só tem intimidade com Deus quem tem vida de oração. Todo dia, separe, reserve um tempinho do seu dia para rezar, para ouvir a palavra, para meditar na palavra, para ver o que é que o Senhor, quando você lê a palavra, pergunte assim, o que é que o Senhor quer dizer para mim, com a liturgia do dia. Né? Porque senão acontece como acontece muitas vezes comigo também. Muitas vezes eu leio a palavra e some. É preciso meio com um pouquinho mais de atenção, de carinho, às vezes até anotando e fazendo uma pergunta: o que é que Deus quer dizer para mim? Hoje São Paulo fala da igreja, que é o corpo de Cristo. E o Evangelho, Jesus está discutindo com os fariseus. Ele diz: vocês constroem os túmulos dos profetas, vocês mesmos. Muitas vezes a gente mata as pessoas pela nossa falta de caridade. O Evangelho está dizendo: olha, Paulo, preste atenção, que muitas vezes você quer ser um bom cristão, mas mata as pessoas quando tira a esperança delas, quando fala mal delas, quando não é bom com elas. E eu vou viver essa palavra. Maria foi mestra em viver a palavra de Deus e nos ensina qual é o grande papel da Virgem Maria na nossa vida. É que ela foi uma mulher como todas vocês são, com um corpo como todas vocês têm, que viveu na sociedade como todas vocês vivem, mas que fez uma opção preferencial pelo amor, pelo reino de Deus, pelo seu Filho Jesus, pela sua família. Ela fez uma opção para ser sempre do bem, da justiça. E o que faz uma pessoa, olha gente, o que faz uma pessoa ser santa não é ela deixar de pecar, não. Porque às vezes a gente peca sem querer. O que faz a pessoa ser santa são as coisinhas da vida. É você ser honesto em tudo. Desde pegar uma coisinha emprestada, devolver. Estou devendo a conta ali, não, depois eu pago. Não, vou pagar a conta. Ser fiel com a igreja, com os sacramentos, com o dízimo, com os trabalhos da igreja. Ser fiel com as pessoas que você ama, não está falando mal. Tem aquela história, tem uma história de que o pessoal foi enterrar uma mulher, aí lá na hora do enterro, aí muito choro, aí apareceu lá uma pessoa, né, metida profeta, que disse que sentiu: estou sentindo uma coisa. Gente, é o seguinte, eu senti que a primeira pessoa que foi embora é a primeira que vai ser enterrada aqui. Já tinha 2 dias o povo lá no cemitério. E até a mulher que falou, dizendo: oh meu Deus, por que eu fui falar isso, né? Eu também estou morrendo de medo de pegar. Quer dizer, a língua da gente às vezes trabalha contra a gente, né? Vamos buscar na Virgem Maria um modelo concreto
para viver a nossa vida de fé. Uma mulher concreta que sofreu os conflitos, foi vítima de fofoca, sentiu vontade também de fofocar, mas ela aprendeu a ficar em silêncio. Por isso, um dos títulos de Maria é Virgem do Silêncio, Virgem Silenciosa, porque ela prefere, em vez de falar mal, deixa que outros falem, não vou falar. Então peçamos a Virgem Maria, que nos ajudou agora, ela interceda por nós, para que nós possamos descobrir nela as luzes que nos conduzem ao seu Filho Jesus, porque Jesus é a salvação, viu? A salvação é Jesus. Maria nos ajuda a chegar pertinho dele, que ela nos ajude cada vez mais. Vamos ficar de pé para a gente rezar uma Salve Rainha, tá bom? Salve Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos, regados e vivemos, a vós suspiramos, gementes, neste mar. E a coisa de rogar a nós, eis os nossos olhos misericórdia. Depois deste mistério, bendito o fruto do vosso ventre. Ó poderosa, doce sempre Maria, rogai por nós, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Vamos cantar a consagração a Maria.